Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Rubem Martins. Estamos começando mais um FIEP Internacional. Esse é um programa aqui do Conselho Temático de Comércio Exterior da FIEP, onde nós debatemos e trazemos a pauta palestras e um bate-papo referente ao comércio exterior, tentando difundir e alavancar o comércio exterior da indústria pernambucana, né? De Pernambuco e com enfoque principalmente na indústria pernambucana. Eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que funciona o nosso programa. Quem já assistiu já está acostumado. Nós temos dois convidados hoje, onde nós faremos a apresentação. Esses convidados vão fazer uma breve apresentação do tema e depois a gente abre para uma rodada de perguntas. E se sobrar tempo, a gente também abre para a pergunta de vocês que vocês tiverem interesse, colocar no chat. Se sobrar tempo, a gente vai fazer algumas perguntas de vocês também do chat, tá? Nós vamos, para manter aqui a sequência do programa, a gente vai mutar todos vocês, tá bom? Deixar só os palestrantes aqui, para não haver nenhum tipo de interrupção, mas de antemão já agradeço a participação de todos. Esse programa está sendo gravado e em breve ele vai estar disponível nas redes e nos canais da Federação das Indústrias, inclusive no YouTube. Então, hoje, eu gostaria de agradecer aqui a participação, né? E é uma grande satisfação. Nós temos aqui Ricardo Barbosa, ele é o CEO e fundador da PHX Service, e também nós temos Antônio Pellegrina, consultor empresarial, e de implantação de projetos estratégicos. Ambos são experts aí em comércio exterior, principalmente nesse nicho de logística, né? Vamos falar um pouco sobre Courrier hoje, falar um pouco também vejo que vocês têm uma grande expertise aí em cadeia de suprimentos também, então vamos entender um pouco dessa logística internacional, entender o que é que a gente tem de potencialidades aí, de oportunidades para o comércio exterior brasileiro, principalmente aqui de Pernambuco. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado, Ricardo Barbosa e Antônio Pellegrino. Por favor, se apresentem o espaço é de vocês. Maravilha. Primeiramente, obrigado a todos aí pela presença, né? Para nós é uma honra estar iniciando, né, esse projeto no qual acreditamos muito, que é essa Operação Courier, da Remessa Expressa na região nordeste do país. E Recife, né, ser a capital a iniciar esse projeto, para nós, assim, é fantástico. Ah, Queremos agradecer também a todos que nos apoiaram, a parte da Receita Federal, administradoras do aeroporto, que nos apoiaram nesse projeto, que é bastante complicado e difícil, né? Você imagina que todo o courier, quando você fala de courier, né? E eu também me coloco na posição de usuário, quando se fala de courier, DHL, FedEx e UPS, nessas grandes empresas do mercado, e você não tem nada disso no Nordeste. Você levar esse tipo de projeto, né, e você ter o apoio, tanto por parte da Receita, tanto por parte da administradora do aeroporto, é bastante difícil, né, porque sempre foi focado para a região sul, sudeste do país, né, Guarulhos, VCP, Curitiba com os Correios. E ter essa oportunidade de levar esse projeto para o Nordeste, para nós, assim, foi, meu, gratificante, né? E está sendo fantástico. É muito bacana ter dando continuidade. Acho que as palavras do Ricardo já são bem elucidadoras do que a gente, como empresa courier, né, entende e vê em termos de potencial na região do Nordeste. E até para a gente já entrar dentro do tema, né? Então, só dando um pequeno briefing, nós montamos aqui uma apresentação para exatamente despertar a curiosidade das pessoas, de todos aí os participantes desse webinar, né, sobre o que é o modal courier. Muitas pessoas já estão acostumadas dentro do Comex do que é o modal formal, das características da liberação e do modelo formal, mas o courier ainda é algo desconhecido, como o Ricardo falou, está muito centrado às vezes em grandes empresas, mas hoje em dia ele está cada vez mais popular e mais pulverizado. Então, nós montamos essa apresentação para que a gente, então, desperte, né, uma curiosidade, né, em vocês, né, em quem está participando, entender e enxergar o modelo público como um braço estratégico até dos negócios,
seja na indústria, seja na área de serviços, em qualquer segmento que seja importante. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação e em cima dela a gente vai, então, discorrer sobre Esse esse benefício tema, esse assunto, né? certificado. Acho que todos estão vendo a nossa tela, né? Então, só para fazer uma pequena introdução, nós Só, temos aqui, deixa eu só perdão, fazer uma observação. Quem ficar presente até o final, depois o SIM, o Centro Internacional de Negócios, juntamente com o IEL aqui, a gente vai disponibilizar certificados da participação desse webinar, tá ok? muito bom. Todo mundo vai ganhar um diploma, então, isso é importante. E, Bom, vamos lá. Então, assim, nós temos três módulos aqui que nós dividimos nossa apresentação. Primeiro, falar um pouquinho da PHX, depois falamos um pouquinho sobre os motivadores que nos levaram a acreditar, né, nesse projeto que é o Hub Recife, que é um hub que vai atender toda a área Nordeste. E, finalmente, falar um pouco sobre a legislação Courier baseada na instrução normativa da própria Receita Federal. Então, para que exista um link entre todos os assuntos, todos os temas, para que as pessoas entendam um pouquinho de como é que funciona esse modelo Courier. É bastante coisa. Eu sei que nosso tempo também é curto, a gente vai tentar condensar isso da melhor maneira possível, mas claro que a gente vai sempre estar disponível para tratar qualquer dúvida posterior aqui a esse webinar, ok? Então vamos lá. Então, começando pela PHX, então o Ricardo, que é o fundador da empresa, a pessoa mais adequada, obviamente, para falar sobre a PHX. Não, maravilha. Bem, meu nome é Ricardo Barbosa, sou diretor operacional e comercial da PHX. É uma empresa 100% brasileira, com 16 anos aí no mercado. É uma empresa que tem no seu DNA a remessa expressa. Hoje operamos, temos a operação Courier no aeroporto de Guarulhos. Recentemente abrimos essa operação também em VCP e a praça mais nova, né, a de Recife, ela foi estruturada faz pouco tempo e é uma das praças que nós consideramos com um grande potencial de crescimento dentro desse segmento. A proposta nossa, né, é justamente prover uma solução logística especializada em remessas expressas internacional. É um mercado muito interessante, muito abrangente, né, quando se fala da remessa expressa. Ela não só envolve o PRC em si, as comprinhas que nós fazemos aí nas plataformas de e-commerce, mas ela envolve material biológico e vários outros tipos de segmentos que são totalmente assim é, de não entendimento por parte das pessoas que necessitam. Isso é um pouco da linha do tempo da empresa, né? Que ela foi estruturada em 2012. Houve aí todo um crescimento. Hoje a PHX ela é afiliada ao Abraec, a Associação das Empresas de Courier, onde você encontra as maiores empresas de courier que hoje operam no Brasil. Agora sim, desculpem. Perfeito. E aí, dessa linha de tempo, mostra toda a evolução da empresa dentro do segmento courier, né, que sempre foi focado no desenvolvimento e crescimento desse setor. Ah, uma coisa que eu sempre comento aqui com a minha equipe, né, a empresa, o segmento courier, quando nós iniciamos em 2012, existiam apenas 10 empresas operando, e hoje já temos 42 empresas nesse segmento, e todas as empresas que entraram, nunca olhou, teve esse olhar de fazer alguma coisa no Nordeste, né, fortemente, né, e a gente, puta, temos que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, durante a evolução da empresa, sempre focada nisso, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, e agora nesses projetos que a gente pretende desenvolver, agora com a região Nordeste. Aqui mostra um pouco
das bases hoje onde operamos e do rango de atendimento que essa que o CURI pode chegar dentro do Brasil. E destacando que nós somos os primeiros em Recife e em Viracopos, né? Isso mesmo. E um ponto bem interessante, né, pegando um gancho do que o Antônio acabou de comentar, de ser os primeiros, né, no programa PRC, que é um programa que o governo criou recente em 2023, né, que traz todas as plataformas de e-commerce, né, para aquilo que realmente a Receita necessita, que é a informação detalhada de tudo que chega no Brasil. Antes era por pelo fato de alguns órgãos não terem um sistema, né, integrado com o sistema da Receita, então não tinha a informação detalhada daquilo que era recebido no Brasil com respeito às compras de e-commerce, né? E com a entrada do PRC, hoje acredito que está em cerca de 98% de tudo do e-commerce que entra no Brasil, hoje a Receita tem 100% de visualização e controle da entrada. Aqui fala um pouco, mostra um pouco da estrutura da PHX aqui em Guarulhos, né, da estrutura do escritório e de toda a parte logística. Não só fazemos a parte do desembaraço da remessa do e-commerce, mas também tratamos da devolução, né? Muitas das empresas pensam, como fazer a liberação e entrega, né? E no caso de uma devolução que o cliente não gostou, comprou o tamanho errado, a cor que veio diferente, esse processo da logística reversa, né? Um outro ponto também que eu gosto de destacar, nós fomos a primeira empresa de courier aqui no aeroporto de Guarulhos a cuidar desse tema e a tratar desse tema direto, né? E foi um passo assim muito importante dentro da estrutura da empresa. Aqui mostra um pouco da operação que tivemos em VCP, a primeira empresa a operar, a fazer o courier em VCP, né? Existe a operação courier em VCP das grandes, mas é totalmente diferente do formato que estamos fazendo agora. Então, primeira empresa a ter uma operação courier em VCP, a primeira a ter um ato declaratório em VCP e também a fazer o PRC em VCP. E aqui é um pouco da nossa estrutura, né? Vez nova, uma operação nova que está acontecendo aí no vídeo, uma operação em Recife, uma operação que foi 100% abraçada pela Receita local, pela administradora do aeroporto, e ela tem uma particularidade em que os outros aeroportos não têm, então é um desenvolvimento de sistema, né, que faz com que a administradora do aeroporto tenha controle 100% daquilo que está sendo processado, né, não só em termos de sistema aduaneiro, mas também físico. E é um desenvolvimento que a gente pretende em pouco tempo, depois que validado algumas etapas, né? Quando eu falo uma etapa de algumas etapas, de volume em Recife, a gente pretende expandir essa tecnologia e essa ideia para outros aeroportos, até aeroportos que já têm operação courier, como Guarulhos e Recife, e VCP, porque é um modelo que não existe em outros aeroportos. Muito bem. E por que que a gente, então, desde 2020, como vocês até talvez observaram dentro da linha do tempo, a gente olha para Recife, né? Então, a gente tem aí vários motivadores que fazem com que Recife seja, de fato, um ponto estratégico importante para a carga courier no Brasil, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, uma das coisas que a gente observa e a nossa proposta, né, quando a gente olha para Recife Inclui, é de fato, né, garantir para o cliente uma qualidade de serviços, né, dentro de consultorias técnicas que a gente, através da expertise que a gente adquiriu durante todo esse tempo, a gente pode prover. Fazer parcerias locais com qualidade, com provedores como eles já têm, que queiram realmente abraçar o projeto e trabalhar em conjunto conosco para satisfazer o cliente. Promover treinamento frequente, enfim, passar todo o nosso conhecimento adiante para as pessoas que estão atuando dentro dessas bases.
A gente tem a ideia de fornecer sempre um suporte centralizado aqui na matriz, não só para Recife, mas também para Viracopos, todas as nossas bases, onde a gente centraliza alguns processos aqui e a gente distribui isso e destrincha isso entre as bases. Então, as equipes vão ficando cada vez mais especializadas e temos especialistas em várias áreas de qualidade, de CS, enfim, para comercial, para trabalhar todas as necessidades que o cliente nos traz e auxiliar, né, o desenvolvimento do processo operacional em conjunto com as autoridades locais, em conjunto também com a administradora aeroportuária, como o Ricardo já apontou, já tivemos total apoio. O sistema, né, que foi implantado é uma prova disso. Todo o suporte que a Receita Federal tem nos dado localmente também é uma prova disso. Então, é a nossa grande preocupação estar sempre em sinergia com todos os entes aí que operam no, em Recife, no Hub Recife. E além disso, né, a gente quer uma parceria de longo prazo. Então, não é simplesmente a instalação de um projeto e com uma visão de curto prazo. Muito pelo contrário. O que a PHX propõe é que esse projeto é um projeto duradouro, que possa trazer benefícios para a região e que também outras pessoas, outras empresas possam se prevalecer também desse projeto, né? Então, não é só uma coisa que a PHX quer exclusiva para ela, mas sim para outras empresas que possam aparecer. É um projeto pool, né? E a PHX, com toda a expertise que ela tem e com todo o conhecimento, óbvio que vai ajudar muito nessa questão de desenvolvimento regional. Então, a gente sempre propõe se prestar o suporte à alfândega, aos demais órgãos, como a Anvisa, enfim, o MAPA, nas questões que a gente já vivenciou em Guarulhos, né? Então, a gente tem uma larga experiência nisso. Então, aquilo que a gente puder consolidar em termos de informações e processos, como exemplos, como modelos, a gente vai, e já está fazendo isso dentro do Hub de Recife. Falando já, né, a própria administração aeroportuária também, né, ajudar em elaboração de fluxo, capacidade operacional, o que for. Então, eles têm nosso apoio, como nós também temos apoio deles, né? A disponibilização de pessoal técnico, como falei, né, que também seja aqui em São Paulo ou seja em Recife, sempre buscar o aperfeiçoamento de pessoas e para dar o melhor suporte e a melhor prestação de serviço aí na base Recife. E, acima de tudo, sempre manter um relacionamento saudável, transparente, amigável com todos os entes que operam no Hub em Recife, não só em Recife, mas também em outros estados que serão atendidos por Recife. Então, a gente sempre tem por princípio ter um bom relacionamento, um relacionamento maduro e duradouro com todos os entes. E quais oportunidades a gente enxerga que vão ocorrer dentro aí desse Hub Recife? Então, uma das oportunidades que a gente vê com muito bons olhos é uma conexão direta de voos cargueiros que saem, que partem da Ásia, que hoje existe uma volumetria muito importante, né, de carga e-commerce que vem da Ásia, diretamente para Recife. Claro, quando a gente fala diretamente, existem algumas conexões estratégicas, etc., técnicas, como no Oriente Médio em Doha, em Miami também, mas é você construir pontes diretas que ligam a Ásia a Recife e vice-versa. Conforme a volumetria e conforme a quantidade de cargas que vão sendo exploradas aí e o número de negócios, isso de fato é uma possibilidade muito realística que a gente pode ajudar a desenvolver. Atualmente existem rotas, né, que vêm da Ásia e são conectadas em Miami e Europa, e as companhias aéreas já trabalham essas rotas. Então, com o apoio das companhias aéreas também, a gente entende que essa realidade de um voo cargueiro é bem possível e bem próxima aí, conforme as coisas vão acontecendo. É, Recife, né, e Pernambuco, enfim, Recife é um polo médico também importante no Brasil. E como o Ricardo falou, a gente tem dentro do nosso portfólio de serviços o segmento de healthcare, de segmento ligado à saúde, produtos biológicos, produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas, assim por diante. Então, despertar também
nesse hub, melhor dizendo, essa possibilidade de você fazer transporte desses produtos que são extremamente sensíveis. Então, muitas vezes a gente conecta cargas de produtos biológicos do Nordeste para São Paulo para depois, então, fazer a sua conexão internacional, ou vice-versa. A gente encurtando esses espaços, a gente consegue dar mais qualidade ao serviço e a qualidade da chegada do produto até o seu destinatário. Então, a parte de healthcare é extremamente importante. A gente vê Recife também como um polo aí na região Nordeste para esse tipo de segmento. Também incentivar a exportação, né? Não só a importação, a exportação. A gente vê o segmento, né, dos artesanatos como um bom segmento para ser explorado. Então, a gente sabe o quanto o europeu, o quanto o americano, ele valoriza esse tipo de arte, né? Então, a gente ser um braço também de apoio às cooperativas, aos artesãos, enfim, a própria ADEP, né? Que nós visitamos, tem alguns trabalhos importantes, né? Então, a gente também ser um braço logístico para que esse produto chegue até, os mercados europeu e também americano. Então, a gente também vê isso dentro da própria oportunidade no segmento courier. Uma das oportunidades mais relevantes, como a gente vem comentando, é essa conexão das compras e-commerce que hoje existem várias plataformas e marketplaces. A gente citou aqui algumas principais que a gente já atende, inclusive, e essas plataformas, elas conectarem diretamente os seus origens com o público do Nordeste. Então, Recife acaba sendo um polo importante novamente para isso. Então, qual que é o nosso objetivo? É aproximar os clientes dessas plataformas. E o que que isso traz, né? Isso traz maior agilidade em termos de tempo de entrega, o cliente, ele tem uma sensação importante que a carga está chegando mais perto do seu domicílio. Então, isso pode fomentar até mais incentivos de compras, mais incentivo de aquisição de produtos. E, claro, isso tudo vai gerando uma cadeia de negócios para a região, na entrega, enfim, a gente vai citar alguns aqui, né? Que podem ajudar a desenvolver cada vez mais esse tipo de segmento. Então, Recife, para essas plataformas, com certeza será um ponto estratégico importante, que é o que a gente tem desenvolvido com esses clientes. E até fazendo um gancho, né, a esse ponto que o Antônio está colocando, você imaginar que hoje, né, o nordestino, quando ele faz uma compra numa plataforma de e-commerce, imaginar que a carga desce para São Paulo ou para Curitiba, se for através dos Correios, para se fazer a logística nesses lugares, depois subir para o Nordeste para que aí sim vá até a porta do cliente. Você tendo esse processo de liberação direto, em Recife e atendendo toda essa região do Nordeste, você encurta em quase de uma carga que hoje demora 20, 30 dias para chegar no cliente final da região Nordeste, você consegue entregar, e a gente já fez uma validação com respeito a isso, nos pontos mais distantes aí do Nordeste, você consegue entregar em 7, 8 dias uma carga que estava demorando de 30 a 40 dias. Então, a gente acredita que a partir do momento em que o comprador final ele tem percebe que o tempo de entrega, de compra de um produto e o recebimento dele diminuiu, vai forçar com que o cara compre muito mais, né? Como consumidor final, compre muito mais. Então, a gente vê fortemente uma mudança com o passar do tempo das características desse tipo de carga do Nordeste, sim, que hoje equivale a 20% de um grande crescimento nesse consumo e por conta dessa facilidade. É uma mudança de comportamento, né, que a Sim. gente entende que vai ajudar bastante. Como o Ricardo até já colocou, 20% de toda a carga cross-border que entra no Brasil hoje vai para a região Nordeste, né, que nós mapeamos aqui. Então, existe uma participação relevante da região no comércio eletrônico, nacional. Desculpa. E só o estado de Pernambuco corresponde a 17% de toda a movimentação Nordeste, né? Então, assim, existe aí um ponto de entrada, já uma porta de entrada aqui em Pernambuco.
faz, né, em termos de relevância, e depois de lá, regionalmente, uma distribuição. Por isso que, quando a gente fala de hub, Nordeste e Recife, de fato, é extremamente estratégico dentro desse segmento. E também falando um pouquinho mais de números, aí da movimentação total, em termos de milhões de pacotes que entram no Brasil, né, por ano, né, e aqui existe um realizado até 2022, 2023 não de fato, 2024 ainda a gente não teve acesso a essas informações, mas uma linha de crescimento. Por mais que teve algumas mudanças na legislação, questão dos impostos, né, da taxa das blusinhas, né, que todo mundo ouviu falar bastante na imprensa, mas a expectativa de crescimento desse mercado é de 20% ao ano, né? De 2022 para 2023, além desses 20%, cresceu mais 12%. Então, quer dizer, é um mercado que, de fato, ele surpreende cada vez mais em termos de crescimento. Então, existe uma expectativa muito forte em termos de ainda de projeção de crescimento, mesmo porque todo o mercado brasileiro ainda não foi totalmente explorado por essas empresas de marketplace globais e existem muitas que ainda querem entrar no Brasil e promover a venda de produtos, né, conforme o seu segmento de atuação. E aí, fazendo até um estudo, uma estimativa, observando esses números, então, se a gente tem 210 milhões de remessas entrando no Brasil, pegando o dado de 2023, 19% disso entra, ou desculpa, é direcionado ao Nordeste, então a gente está falando de em torno de 41 milhões, quase 42 milhões de remessas ao ano. Fazendo uma estimativa até bem conservadora, né? Se forem liberadas 5 mil remessas por dia, em Recife, pegando lógico, um calendário de 22 dias no mês, você tem 1.320.000 remessas em um ano, né? O que equivale também a 890 remessas dia, né? Só para Recife, melhor dizendo, né? Só para Recife, né? Pegando os 17%, como ele chamou a atenção lá atrás. Ou seja, essa é uma estimativa até bem conservadora, até a gente espera estar errando e por muito, né? Muito pouco, né? A gente tem aí já algumas sondagens que esse número é bem maior e pode ter um potencial bem maior. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente pode movimentar em termos de quantidade aí, em termos de expectativa, dias só no aeroporto. E o que que isso acaba acarretando, né? Claro que quando chegam essas remessas, a gente precisa de uma cadeia de serviços, né? Essa cadeia, ela é amplificada para vários setores e até às vezes fica um pouco até difícil mapear todos os setores. A gente destacou alguns aqui. Por exemplo, se tem a proximidade de um voo cargueiro, de um pouso, de um novo voo cargueiro no aeroporto, você precisa, no mínimo, aí, de equipes de 20 pessoas para atender esse voo. Sejam pessoas de manuseio de carga, de limpeza de aeronave, de recolocação de alimentação e por aí vai. Então, envolve várias indústrias somente no atendimento à própria aeronave que chega com essas cargas. Em termos de atendimento dessas remessas dentro do ambiente aeroportuário, também você precisa de uma cadeia de pessoas. O próprio aeroporto precisa de equipes para receber essa carga nos seus terminais, manusear essas cargas e fazer todo o processo alfandegário que ela demanda, né, para esse tipo de atuação. Então, aqui são dois exemplos, a gente tem mais alguns exemplos, como, por exemplo, a cadeia de entregas, né, de cargas. Então, você acaba trazendo empresas de last mile que fazem todo um processo logístico integrado, da coleta da carga no aeroporto, levar para o seu CD, fazer um sorting, um cross-docking, uma distribuição, isso começa a envolver pessoas, né, e envolver serviços, sistemas operacionais para o desenvolvimento desse processo. Aqui eu trouxe também, né, em relação às entregas, um exemplo que até a fonte é o próprio Serasa, onde, pegando aí a própria Shopee, né, ela tem uma remuneração a alguns entregadores, né, que fazem a entrega final na casa do cliente, e aí os valores, né, que eles costumam remunerar essas pessoas. Pode ser até um pouco mais, um pouco menos, mas só para vocês terem uma ideia.
Então, o entregador que realiza de 15 a 30 entregas diárias, ele pode ter um rendimento mensal, indo lá para o final, de 4.500 reais ao mês, embora que a média fique aí um pouco menos, mas dependendo da volumetria que esse mercado exige, você cria oportunidades de emprego, né, oportunidades de rendas complementares ou rendas, até mesmo rendas familiares, somente com a questão das entregas. Então, o que hoje o Courier ele está proporcionando em termos de cadeia de valor e cadeia econômica para a região. E também até o Ricardo já citou um pouquinho, né, o processo da logística reversa, que é algo inerente ao processo. Então, de todas essas cargas que chegam no Brasil, seja por uma diferença de tamanho, como o Ricardo falou, por um modelo, enfim, qualquer coisa que a entrega ela não seja, ou melhor, o produto, né, não seja bem aceito pelo cliente, enfim, gere um processo de devolução. Então, a gente precisa montar o que a gente chama de logística reversa. Em torno de 2 a 3% dessas remessas, elas costumam sofrer esse processo de devolução, né, para a origem. Normalmente, as plataformas elas preferem essa devolução até a origem, porque elas encaminham isso no seu processo logístico para o sellers, assim por diante. E esse fluxo de entrega, que hoje é centrado aqui em São Paulo, a gente entende que pode ser distribuído também através de Recife, ou seja, a gente também criar um polo de logística reversa através do Hub de Recife. Então, todas as entregas, toda a logística reversa, né, que for originária lá na região Nordeste, Recife recebe essas cargas e elas podem ser devolvidas a partir de então. Então, é mais um segmento, né, é mais um serviço que pode ser implantado através desse hub. E falando um pouquinho do PRC, né, que é o Programa Remessa com Fome, que acaba, né, fomentando toda essa cadeia de valor também, que foi uma iniciativa da Receita Federal lá em 2000, no finalzinho de 2023, né, quer dizer, mais ou menos no meio de 2023, no final de 2023 que ela foi de fato implantada. Então, um programa que visa dar várias vantagens para as empresas marketplace, para essas empresas de comércio eletrônico que aderem ao programa. Então, elas se adequando às normas e às regras que a Receita Federal colocou no programa, elas têm vantagens de adiantamento de liberação, tratabilidade dos processos, que hoje uma empresa que não tem aderência a esse programa consegue, ela alcança. A questão do pagamento dos impostos também sofreram algumas alterações, mas ainda continua muito atrativo, né? Para produtos até US$ 50, que é 20% do valor, mais o ICMS, e produtos acima de US$ 50, é 60% do valor mais ICMS. Então, a tratativa para as empresas que estão aderentes à remessa conforme, ela de fato é diferenciada, e isso ajuda bastante. E antigamente, antes do programa Remessa Conforme, existia um direcionamento para o canal dos Correios fazer essas entregas, né? Fazer essa manipulação. Hoje, ela está mais pulverizada, ela está mais abrangente para todas as empresas Courier. Então, houve um nivelamento entre o que os Correios faziam e o que as empresas Courier particulares fazem. Então, a oferta desse serviço no mercado ampliou, isso ajudou muito que as empresas de marketplaces, de e-commerce, elas também auxiliassem elas nessa tratativa de comercialização e entrega aqui no território brasileiro, principalmente no mercado brasileiro. Então, até para fechar essas duas partes, o resumo dos motivadores, né, para a gente fazer uma recapitulação, que realmente Recife ela representa uma oportunidade estratégica para as empresas de courier e principalmente para as plataformas de marketplace para ficarem mais próximas ao seu cliente, né? A Receita Federal e os administradores aeroportuários, né, no caso de Guararapes, nos apoiam plenamente dentro desse projeto. Então, tivemos sempre e estamos tendo um apoio incondicional, né, da Receita e da administradora aeroportuária, que facilita demais, né,
a implantação desse projeto e a sequência, o desenvolvimento e ampliação do projeto. O hub de liberação no aeroporto ele facilita o acesso de clientes, né, como a gente comentou, e aproxima o cliente dos seus produtos, das suas principais aí, plataformas de e-commerce. E também a gente sempre vive aqui uma saturação das operações no aeroporto de Guarulhos, principalmente, né? Então, em épocas sazonais, muitas vezes existem algumas dificuldades, né, de acúmulo de cargas. Então, o Recife, ele nos ajuda a ser não só estratégico para a região, mas também como um ponto de desafogo, até mesmo de cargas que são destinadas ao Sudeste, mas, porém, por alguma questão que às vezes envolve a própria operação aqui local, ela pode nos auxiliar a facilitar e ser mais ágil no processo de liberação e escoamento da carga até o aeroporto de Guarulhos, ou melhor, até o Sudeste e região aqui em São Paulo. Muito bem. Aqui a gente encerra aqui as duas primeiros módulos, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a legislação courier, né? Então, quais são os principais pontos que amparam a legislação conforme instrução normativa da Receita Federal, onde a gente segue essa legislação para poder, então, fazer todo o processo de liberação, enfim, todo o andamento ao modelo courier. Só para a gente fazer uma pequena introdução, né? Então, como a gente comentou, existe aí dois modelos, né? Basicamente para liberação de cargas na modalidade de importação. Falar um pouco de importação inicialmente. Então, você tem a modalidade formal, que acho que é a mais conhecida, que todo mundo já pratica, e a modalidade expressa, que é onde entra então o segmento courier. A modalidade formal ela tem algumas prerrogativas, né, onde você sempre tem um interveniente que é um despachante aduaneiro, a empresa precisa do radar, né, que o radar é um ambiente de registro, rastreamento e atuação dos intervenientes aduaneiros, né, então, onde a Receita ela consegue enxergar todo o processo, né, junto aí os importadores e os exportadores, então são algumas premissas básicas para quem faz a modalidade formal. E a modalidade formal também ela é muito conhecida por cargas de grandes volumes, né, de grandes pesos, assim por diante, né, cargas mais industriais, né, que é normalmente utilizada. Também existe aí a modalidade onde você precisa de um REI, né, que é um registro de exportadores e importadores. Então, você precisa, como exportador, como importador, várias regulamentações, várias inscrições para poder fazer a modalidade formal. E aí, quando a gente fala da modalidade courier, a modalidade courier é algo mais simplificado, né? Então, é um modelo de importação, um modelo aduaneiro mais simplificado. E aí que a gente fala do famoso pacotinho, da remessa menor, né? Da remessa normalmente destinada diretamente ao destinatário e assim por diante. E a instrução normativa da Receita Federal que norteia todo o complexo aí da remessa expressa, da remessa courier, é a 1737 de 2017. E o que que é um pouco dessa legislação falando ela de modo global? Então, é o tratamento tributário, como são feitos os pagamentos dos impostos, quais são os impostos incidentes e os procedimentos de controle aduaneiro. Então, nessa instrução você encontra tudo o que a Receita precisa para que você opere de forma adequada a modalidade courier. E dentro da modalidade courier, que é a modalidade também da remessa expressa, então são termos que a gente usa e na verdade é a mesma coisa, né? Olhando aqui a importação, novamente, então as remessas expressas são produtos transportados por operadores de transporte expresso ou courier. E você tem as remessas postais, que são os produtos que são transportados exclusivamente pelos Correios através dos contratos bilaterais que existem entre os Correios aí globais. Então, existem duas modalidades dentro da legislação. Como empresa privada, claro que o nosso foco e o que a gente oferece para os clientes é dentro da remessa express, né, aquilo que é transportado pelas operadoras
do segmento courier. De qualquer forma, em ambas as modalidades, o importador, ele é representado pela empresa. Quem é o importador? Pode ser eu, pode ser o Ricardo, pode ser qualquer um de vocês, né? Então, vocês são representados pela empresa courier. Então, perante a Receita Federal e no ato da liberação da mercadoria, né? E toda vez que tem imposto de importação, toda vez que a mercadoria tem incidência desses impostos, a própria empresa courier faz o pagamento desses impostos, a gente vai explicar isso um pouquinho mais adiante, faz a liberação da mercadoria, né? E aí faz a entrega final até a chegada do cliente. Então, todo o processo é norteado, é gerenciado, gestionado pela empresa courier. Então, o que já facilita bastante esse processo aduaneiro. E claro que dependendo da natureza da mercadoria, você tem outros órgãos anuentes que podem intervir no processo, como a Anvisa, como o MAPA, e tudo isso também é gerenciado pela empresa courier, apresentando sempre a documentação que é exigida nesse processo. No caso da importação, dentro da norma, se pode importar produtos até o valor limite de US$ 3.000 por CPF, por CNPJ, ou seja, até US$ 3.000 você tem toda essa possibilidade de utilizar o canal expresso. E o que que é a empresa courier, né? Então, a empresa courier é a empresa, novamente, né, faz uma definição genérica, que representa o importador perante as autoridades aduaneiras e também faz todo o processo logístico. Então, ela traz a carga desde a sua origem, ela faz a liberação e ela faz a entrega até o seu destinatário final. Então, é um ato, uma cadeia contínua até a chegada ao seu destino final. E como é que se faz para se ser uma empresa courier? Não é tão simples, né? Já foi mais complicado, simplificou um pouco mais, mas é algo que você tem que, obviamente, ter bastante expertise dentro desse ramo para poder se habilitar como empresa courier. Você tem dois tipos de habilitação, a habilitação comum e a habilitação especial. A habilitação comum, você se instala num recinto alfandegado no aeroporto internacional, normalmente dentro de recintos compartilhados, né? E você tem a habilitação especial, que é concedida para empresas courier que tenham OEA e que também elas possam ter recintos de uso exclusivo, ou seja, uma empresa courier que pode operar somente ela dentro de um espaço. Pode ser tanto em ambiente aeroportuário, zona primária, quanto em zona secundária, né? E para você ser uma empresa courier, além disso, né, você precisa de uma garantia, né, a favor da União de R$ 200.000 hoje, possuir as certidões negativadas, adesão ao domicílio tributário eletrônico para fazer a questão do pagamento dos impostos, possuir um sistema de rastreamento com armazenamento de dados, então eu preciso oferecer para o cliente a rastreabilidade do processo, sempre que ele achar necessário consultar, e possuir um contrato com a área alfandegada, ou seja, eu tenho que ter um contrato diário com o aeroporto, com a concessionária que está cedendo esse espaço para a empresa pública. Algumas definições, alguns termos bastante utilizados, a remessa expressa internacional é basicamente a encomenda aérea, né? E o pacotinho, né, que é transportado sobre as condições do serviço de porta a porta, né, do serviço público, né, que se enquadra bem. Um documento que também, apesar que a gente troca muita mensagem eletrônica hoje, ultimamente, né, nos últimos tempos, mas ainda o papel é utilizado muito dentro do segmento courier para ser entregue ali no destinatário, um contrato, alguma coisa que precise de alguma assinatura ainda formal, então é muito utilizado no segmento courier. E o documento, ele também pode ter a configuração de ser não só papel, mas algo físico, como, enfim, um antigo disquete, né? Ou, enfim, às vezes um pendrive, alguma coisa assim, um CD, algum instrumento dessa forma. Que não pode ser algum circuito, alguma coisa que demonstre que é um HD, alguma coisa assim. Aí já é configurado de uma outra forma. Mas o documento é amplamente também utilizado nesse segmento. Mais algumas definições.
Então, a comenda aérea internacional, tudo que vem pelo transporte aéreo. O terminal de cargas express é um termo bastante utilizado, que é o TSEX, que é o recinto alfandegário no aeroporto internacional, hora segregado do aeroporto, do recinto. Então, até mesmo aeroportos que têm as suas áreas, seus armazéns distintos. Pegando aqui o exemplo de Guarulhos, você tem um armazém de carga formal, que é o armazém de importação, e você tem um armazém de carga courier, que entra a denominação TSEX. Então, é uma nomenclatura que é bastante utilizada, né? O TSEX exclusivo é para as empresas que têm o seu courier, que tem o seu TSEX próprio. E o sistema que hoje a gente utiliza, que a Receita Federal nos disponibiliza, é o Siscomex Remessa, que é um módulo de controle onde você faz todo o processo liberatório das cargas courier que chegam no Brasil e de todo modal courier. Existe um prazo de guarda, isso tudo está dentro da legislação de 20 dias, né, que a empresa tem até fazer a entrega final dessa remessa. Então, em 20 dias, questão de liquidação de impostos, todo o processo tem que ser realizado, né, para que é o prazo máximo que a gente tem dentro da legislação para concluir o processo. A empresa de comércio eletrônico é um marketplace, né? E quando a gente fala de PRC, isso vai ser bastante interessante, né? Isso vai ser bastante evidente. Então, a empresa que está vendendo seus produtos no e-commerce. E o valor da transação, que é o valor que norteia o valor do bem do produto, né? Que você inclui o frete, o seguro e o valor do produto em si. Então, é um valor global onde a gente faz o cálculo dos impostos para pagamento aí, para os pagamentos devidos. E algumas obrigações da empresa COE. Então, a gente está destacando isso para ver qual a importância, de fato, do trabalho da empresa dentro de todo esse processo. Então, a empresa ela tem até por força de lei guardar todos os arquivos, as informações no período mínimo de 6 anos, inclusive, né, da chegada do envio da remessa até expirar esse prazo, né? Mesmo porque a Receita Federal ela tem a prerrogativa de a qualquer momento recorrer à empresa courier, né? Qualquer dado, qualquer a informação retroativa de qualquer embarque que ela entenda que tenha que ser melhor analisado. Então, a empresa courier auxilia a Receita Federal guardando esses dados também em seus arquivos por conta disso, né? Em virtude disso, claro que também é uma das obrigações da empresa courier orientar os seus remetentes, seus clientes, sobre essa boa guarda das informações também. Então, a Receita pode nos pedir, como também pode pedir diretamente a um desses entes. É importante a gente ter isso bem divulgado dentro até dos nossos canais de comunicação, site, assim por diante, até mesmo a questão de contratos, a gente acaba falando sobre, fazendo essa adoção. Muito bem. Temos aí outras obrigações genéricas, né? Como identificar as pessoas que entregam as remessas, para ver se não está entregando algo que não seja enquadrado, né, dentro do sistema, levar ao conhecimento das autoridades qualquer situação que a gente entenda que não é regular, expor de sítio da internet, ou site da internet, como a gente falou, para consulta, de rastreabilidade, assim por diante, né? Então, são todas obrigações que a empresa courier ela tem que adotar. Outras obrigações, né, que é o registro do desembaraço da remessa, perdão, né, a retirada da remessa do recinto alfandegário, aeroporto ou zona secundária, ela só pode ser feita depois do pagamento, depois do desembaraço da remessa, concluído pela Receita Federal, e depois do pagamento dos impostos, que uma coisa está ligada à outra, né? Então, a empresa courier, ela tem que ter essa preocupação, esse cuidado para não incorrer em nenhum tipo de infração. Então, ela só pode retirar as mercadorias depois que todo o processo for completamente concluído. E não permitir nenhum tipo de violação das remessas enquanto ela está em suas mãos e no seu trato. E qualquer descumprimento dessas regras
pode ocasionar advertência, suspeição da habilitação até por um ano, ou simplesmente o cancelamento da habilitação para a operação das empresas da sua operação courier. Ou seja, a empresa courier tem uma responsabilidade muito forte dentro de todo esse processo. E claro que as empresas elas não querem correr esse risco e empresas sérias trabalham dentro do que a legislação permite. Falando um pouquinho até de uma curiosidade que muitas vezes as pessoas falam, pô, inspeção, o que que é inspeção? Como é que a carga é inspecionada, e assim por diante, né? Então, existe o que a gente chama de inspeção não invasiva, que é a passagem da carga no raio-x. Importante ressaltar que 100% da carga ela é inspecionada pelos raios-x, expostos pelas concessionárias, pelas administradoras aeroportuárias e faz parte das regras da Receita Federal. Então, essa é uma inspeção não invasiva, né? Porque você está olhando aquilo que está dentro das caixas, afim, por diante das caixas, dos pacotes, etc., de uma maneira, com a ajuda de um equipamento, que é o raio-x. Quando a carga é muito grande, às vezes a volumetria, aí sim é possível fazer uma inspeção mais invasiva, abertura do volume. Agora, isso é uma prerrogativa também da Receita Federal, né? Que se em algum momento ele entender que não é possível fazer algum tipo de inspeção, então outras ações podem ser tomadas, com a própria devolução da carga para a origem. Esse é um ponto legal, né, que o Antônio comentou, até para que as pessoas entendam, né, porque quando fala de courier, só dos pequenos pacotes, não. A legislação, ela não interfere nessa de peso e dimensões, né? Tudo bem que a maioria dos raios-x tem, no Brasil, eles têm uma dimensão de 1 por 1,10 ou até menos. Mas é só para deixar claro que sim, se por acaso eu comprar algum produto nos Estados Unidos, até o valor de US$ 3.000, que é para meu uso, e esse valor ele tem uma dimensão, um peso acima do que é permitido, no courier você consegue transportar. E se tem essa necessidade de que se é impossibilidade de passar a carga pelo raio-x, existe possibilidade. Tudo isso a empresa courier, ela faz uma tratativa antecipada junto à fiscalização local de agendar uma inspeção invasiva do material, aquilo que é possível identificar. Então, é possível sim você trazer produtos subdimensionados pelo courier, desde que tenha uma coordenação com a empresa courier e a empresa courier com a fiscalização local. Esse é um ponto bem importante que o Ricardo falou, e uma das coisas que a PHX se preocupa muito é exatamente essa comunicação com a Receita Federal, principalmente, né? No sentido de qualquer é, Alexa, ligar a luz do quarto. qualquer situação que fuja um pouquinho fora do normal, né? Uma comunicação prévia com a Receita Federal, até mesmo antes que a carga seja embarcada, para que quando chegando aqui a gente tenha todo um processo bem detalhado e desenhado, né? Falando um pouquinho do programa PRC, que novamente acho que revolucionou principalmente essa questão das vendas e-commerce. Então, um dos objetivos foi, de fato, dar maior fluidez e velocidade, né, ao comércio exterior desses produtos que vêm, que são comprados pelas plataformas, nas plataformas de marketplace, e também cumprir com os cumprimentos, né, da legislação tributária e aduaneira, né? Então, dar mais visibilidade e maior cumprimento a isso. Para as empresas marketplace se aderirem ao programa PRC, existem algumas instruções da Receita Federal, né, para que isso seja feito. Então, de fato, né, adaptar o seu site com as instruções e os detalhamentos dos tipos de produtos, uma descrição adequada, é, fornecer as informações com uma brevidade, né, para que a gente antecipe, a gente como empresa courier, antecipe as informações antes até mesmo da chegada da aeronave aqui no país, a gente antecipa as informações para a própria Receita Federal. É importante que o marketplace ele tenha um contrato com a empresa courier. Esse contrato ele tem um registro, ele aparece no ato declaratório, enfim, é tudo muito bem gestionado pela própria Receita Federal, né? E também pelas empresas
não só courier, mas principalmente pelos marketplaces que querem aderir ao programa, né? Então, eles adaptam o seu site, eles colocam a discriminação exata do qual que é o valor do produto, o que que é frete, o que que é seguro, o que que é imposto, para dar transparência para o cliente na hora que ele está fazendo a compra e o cliente sabe exatamente qual que é o valor que ele vai desembolsar naquela compra. A partir desse momento, as empresas courier podem então fazer o recolhimento dos impostos, enfim, fazer todo o processo de pagamento dos tributos quando a carga chega no Brasil. Por isso que é um canal muito ágil, né? E muito rápido e as empresas então se preparam para esse ponto. Então, o programa PRC, ele veio de fato para contribuir para que o comércio eletrônico ficasse mais organizado e mais transparente, principalmente para quem compra, né, para o usuário. Acho que talvez todo mundo aí já tenha tido uma experiência de compra num desses sites, nesses grandes marketplaces, e já tenha vivenciado essa experiência, né? Então, tudo fica muito transparente, muito visível. Inclusive, o próprio selo do Remessa Conforme ele aparece, a empresa do marketplace pode colocar no seu site, também nas etiquetas de cargas, assim por diante. E tudo isso tem um tratamento diferenciado, né? Então, como eu já antecipei, você pode fazer a inserção dos dados e subir as informações para a Receita Federal antes mesmo da chegada da carga no Brasil. Isso dá maior celeridade ao processo de forma que o canal de liberação ele fique mais rápido, porque as informações já foram tratadas previamente e a empresa de remessa conforme, a empresa do marketplace, também fazendo sua aderência, ele já se adaptou a isso, tá? Aqui uma tabelinha dos tributos, né? Mais uma curiosidade, não? O que que é imunidade, o que que é isenção, suspensão e outros as alíquotas dos, dos tributos focados aí, o PRC, principalmente, como a gente já citou. É, só um minutinho. Obrigado. Bom, aqui mais uma vez, né, o valor do produto, o valor do frete, o valor do seguro. Essa é a composição para que sejam feitos os cálculos dos impostos. E, novamente, né, como já citamos, né, carga de importação até US$ 3.000, né, é possível fazer a importação. Quando se trata de remédios, então, para a pessoa física, você tem aí uma abertura maior de até US$ 10.000 para importação para a pessoa física, né? Então, é algo que está um pouco mais abrangente. É importante mencionar, né, que na importação de medicamentos é preciso do receituário, tá? É necessário o receituário para que você cumpra com essa exigência e tenha esse benefício aí dos US$ 10.000 de isenção na importação de medicamentos. E lá no começo a gente falou que alguns órgãos anuentes também eles intervêm em alguns processos. Esse é um que a Anvisa também faz uma gestão e a própria empresa Courier, como o Ricardo comentou, ela é responsável por subir as informações e os documentos necessários que a Anvisa pede para a importação desses medicamentos. Pessoa jurídica pode fazer importação pelo sistema Courier? Pode. Inclusive, uma coisa bem interessante aqui. Muitas pessoas compram produtos nesses marketplaces como pessoa física e acabam revendendo, né? Com uma espécie de um negócio, enfim, cada um brasileiro sempre é criativo nessa questão, principalmente na composição de renda. Mas muitas vezes isso chama a atenção da Receita Federal, né? E entende que uma pessoa física não pode ter um comércio. Isso é evidente, né? Isso está na legislação. Então, como a pessoa pode fazer uma importação e fazer a revenda dos produtos? Tira o seu CNPJ, né, como um MEI, como um microempresário, e pode fazer importação desde que não ultrapasse um valor acumulado em um ano de US$ 150.000, que é bastante coisa, né? Então, dá para se utilizar o sistema Cooper como negócio desde que a legislação e esse limite de valor seja respeitado. É importante que no KNAI da empresa
os produtos que ele pretende importar ou pretende trazer estejam relacionados ali, tá? Esse é um ponto crucial. Não adianta nada eu ter uma empresa, abrir com um KNAI para importação de produtos, de artefatos, vamos dar um exemplo, de capinhas de celular e trazer maquinário, partes e peças de moto, né? Tem que sempre fazer relação àquela importação aos KNAIs que essa empresa tem. É isso aí. Existem alguns produtos é, que têm sem restrição de limite de valor, né? Enfim, documentos, né? Que não tem valor, né, comercial, né? Bens enviados exteriores, cheques, bens importados. Cheques até nem existem tantos, né? Mas enfim, bens importados por missões diplomáticas, essas não incidem algum tipo de tributação, né? Isso dentro da legislação. Alguns itens são vedados, ou seja, não se pode importar, né, de forma nenhuma. Então, são normalmente mercadorias sujeitas a licenciamento de importação no Siscomex de importação, ou seja, uma carga formal. É, coisas que são vinculadas ao Ministério da Defesa, armas, munições e outros bens similares, animais silvestres e por aí vai. Então, tem alguns segmentos que, de fato, o sistema Courier não permite a importação, né? Alguns não têm incidência ou têm isenção de imunidade de despacho aduaneiro, né, com base na DIL, então documentos, por exemplo, então é um canal verde direto, desde que seja documento, obviamente, né? Alguns bens nacionais ou nacionalizados que integram bagagem desacompanhada, né, o que configura bagagem desacompanhada, bens com exportações temporárias, e por aí vai. Em algumas amostras sem valor comercial, para a indústria principalmente, então isso também não tem uma incidência de impostos. A Receita Federal, né, como parte do processo, ela faz a seleção de remessas e conferência aduaneira, então, dentro de critérios, né, que são estabelecidos, onde existe aí um processo de fiscalização, como é o papel da Receita Federal, e aí então é feito toda uma análise para ver se aquela carga, se aquele importador ele tem condições de fazer aquele processo, né? Então, de acordo com essa seleção, com essa fiscalização, algumas exigências fiscais podem ser feitas, como a comprovação de um valor de uma mercadoria, de fato se foi pago aquele valor, a comprovação de origem daquele produto, da autenticidade daquele produto, algum dado do destinatário, assim por diante, né? Então, qualquer coisa que a Receita entenda ali que não está adequada, ela faz exigência fiscal. A empresa courier, então, coleta, recebe essa informação e repassa isso para o marketplace, para o destinatário, enfim, quem for o contato, para que se recupere essa exigência, essa informação e se apresente à Receita Federal. E aí a Receita vai fazer uma análise se aquilo realmente contenta, né, a Receita ou não, se é suficiente para dar seguimento à liberação da mercadoria ou não. E aí, quando existe qualquer tipo de bloqueio, que a Receita entende que aquilo não foi suficiente, então existem alguns caminhos, né? Então, a mercadoria pode ser, por exemplo, considerada uma carga formal. Então, você entra dentro de um processo de liberação formal, atuação do despachante aduaneiro, assim por diante. Ou a carga também pode ser devolvida para a sua origem. A Receita tem toda a prerrogativa de falar assim, não, isso não pode entrar no Brasil. Então, a empresa courier, através da intermediação com o seu cliente, faz a devolução dessa carga para o exterior, para a sua origem. Então, existem vários fatores, né, que podem contribuir, né, para que isso seja adotado. Então, o processo de devolução é feito, né, de acordo com a prerrogativa da Receita Federal e a instrução, né, que é feita também para a empresa courier fazer esse processo de devolução. O recolhimento dos impostos, né, nós falamos, né, que a empresa courier ela é responsável por isso, por fazer o pagamento dos impostos, seja do imposto de importação, seja do ICMS. Então, a responsabilidade
em nome do importador, a empresa courier fazer esses recolhimentos. E relembrando que a gente não pode, como empresa courier, retirar uma mercadoria da zona alfandegada sem esse devido recolhimento. Então, existe aí todo um processo que é feito, que é sistêmico, inclusive, para que todos os recolhimentos sejam registrados e sejam, de fato, feitos dentro dos prazos e das necessidades conforme a legislação. Aqui alguns exemplos de documentos de importação, principalmente a fatura comercial, o packing list, como já foi colocado, alguns devem conhecer, né? Um modelo de house, e aqui no centro, né? Um modelo de house com até o logo da PHX, que é muito utilizado dentro desse segmento, onde ele basicamente é uma etiqueta com todas as informações de remetente, destinatário, valor, descrição da mercadoria, e é muito bem aceito pela própria Receita Federal. Então, é um modelo que a gente usa bastante, que economiza vários papéis aí, e simplesmente uma etiqueta só resolve todo o problema da comunicação e da documentação perante a Receita Federal. O modelo de master AWB, que também é utilizado, é um master que a gente até usa no formal, só que com algumas descrições e características do sistema courier, né, para a carga courier. Falando só um pouquinho de exportação, a exportação ela também é norteada pela IN 1737. Todos os processos são muito similares, né, à prerrogativa da importação. Existe uma restrição de limite de valor de exportação aí menor do que na importação, então pode-se exportar mercadorias até US$ 1.000, então é um patamar menor. O formulário é a DRE, que é a Declaração de Registro de Exportação, até estar numa fase de transição que a DRE vai ser substituída pela DUI, que é um documento, né, jamais conhecida, um processo mais conhecido aí já implantado há alguns anos. Então, vai ser tudo unificado através da DUI, mas aí não é um processo que esse mês está em fase de transição, né? Então, a exportação ela também é um processo simples, né? Novamente, a empresa courier representa o exportador e faz todo o processo através dessas limitações dentro da instrução normativa. E, para fechar as vedações, claro, tem algumas coisas que você também não pode exportar. Isso olhando a legislação brasileira. Então, cigarros, moeda corrente, né, e outros bens que são proibidos pela legislação e assim por diante. Importante na exportação que não é só olhar a lei brasileira, mas também olhar a lei lá do país de destino, que é algo que pode sair no Brasil. Talvez não possa entrar naquele país de destino. Então, a empresa courier faz esse papel, ajuda a quem está exportando a identificar se aquele produto, de fato, ele não tem algum tipo de restrição. Então, esse é um papel muito importante que a empresa courier faz de entender as legislações, seja local ou até mesmo a do destino ou de origem, no caso da importação, para sempre estar auxiliando não só o cliente, mas também a própria Receita e os órgãos anuentes e os entes que estão envolvidos nesse processo. E é isso. Eu sei que foi bastante coisa, né, mas a ideia aqui é exatamente mostrar um pouquinho do que é o segmento courier, das curiosidades, das prerrogativas, das normas, né? E fazer com que vocês entendam que é um braço importante, estratégico para desenvolvimento de negócios, não só o seu negócio próprio, mas também e principalmente a região Nordeste como um todo. Então, novamente, a gente agradece a participação de todos e agora a gente fica à disposição para as perguntas. Eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente poder voltar à tela com vocês. Maravilha. Muito obrigado aí, Ricardo e Antônio. Foi realmente uma apresentação bem completa. É uma pena que sobra muito pouco tempo para a gente fazer muitas perguntas. Eu acho que o pessoal não fez no chat. Eu tenho algumas perguntas aqui,
Mas o que eu acho mais importante, Antônio e Ricardo, é que Pernambuco, recentemente, a gente tem perdido competitividade logística no que a gente está no quesito comércio exterior, né? Até por conta de investimentos externos em outros portos e até em outros modais, Pernambuco tem perdido essa competitividade logística. Então, tudo que a gente tiver de alternativa e um hub como esse, um courier como esse, chega, que é muito importante para Pernambuco, né? Não só falando em importação, como também em exportação, acredito eu, né? Então, a gente deseja que dê tudo certo aí, que seja que Pernambuco tenha um potencial que vocês estão, tenha realmente esse potencial que vocês estão esperando. Mas eu gostaria de fazer aqui duas perguntinhas para a gente terminar aqui. Já que a gente tem pouco tempo, já estamos aí com 19h15, mas a primeira, eu vi aqui, Antônio, que você já teve uma certa atuação, inclusive com o setor de fármaco, né? Com o Sindusfarma. Você acha, ou vocês acham, que quais seriam os setores produtivos do Nordeste, assim, que mais se beneficiariam com a consolidação desse hub logístico aí? Quais seriam os que seriam mais beneficiados? Vi que vocês falaram muito a respeito de cosméticos, de fármacos, mas seriam só esses ou vocês acham que teriam outro que se beneficiariam? A área do material biológico, só para você ter uma ideia, né, que hoje nós fazemos aqui em Guarulhos, das quase 42, se não me engano, o último relatório que saiu da Receita, de 42 empresas habilitadas, você tem mais ou menos 8 empresas no segmento do material biológico. O que é o material biológico? É a coleta do sangue, de certas partes em que você envia isso para o exterior para ser feito análise e depois o paciente recebe só aquele e-mail com os detalhes informativos e tal. Então, esse é um segmento que é muito forte aqui em Guarulhos. Nós estamos falando hoje de um volume de quase de 8 a 9 toneladas dia de material biológico que sai. Grande parte desse material biológico vem da região Nordeste e desce para São Paulo, VCP ou Congonhas, para depois ser consolidado e aí vou fazer esse embarque para os Estados Unidos e Europa. Então, eu vejo o material biológico, esse, como um grande potencial para a região Nordeste. Que envolve principalmente a pesquisa clínica, né? Sim. Então, você tem polos, também universitários dentro da região Nordeste que também demandam pesquisa clínica. Então, e outros tipos de pesquisa que muitas vezes, outros tipos de produtos que precisam de um transporte de velocidade e também especializado. Então, o courier, ele ajuda muito nessa questão, né, nesse segmento, né? Então, a gente vê aí um potencial na região e, novamente, para encurtar distâncias e garantir a qualidade desse transporte, a formação do hub em Recife é fundamental para essas entidades, essa indústria, né, de pesquisa e de transporte de material biológico. Certo. Você falou muito dos cuidados da Courier aí, você mostrou que foi uma apresentação bem extensa com documentações e das responsabilidades, mas pensando aqui nisso que você estava falando aqui, em relação a se a Courier é viável para exportação, né? E se vocês oferecem algum tipo de suporte em relação à classificação fiscal e às exigências do país destino. Sim, oferecemos, né, essa questão de tudo aquilo que for inerente ao processo, a gente faz todo esse suporte, essa consultoria, né? Até a gente não acabou não comentando, até vou aproveitar o espaço, até mesmo para as empresas que querem se tornar uma PRC, um marketplace, que não sabe como fazer esse processo no Brasil, a gente também dá esse suporte, né? Então, a gente tem apoio de pessoas que auxiliam as empresas até nesse tipo de cadastro. Então, quando a gente recebe a demanda do cliente, a gente então analisa. Nós temos aqui, por exemplo,
dentro da nossa área, uma área de qualidade, uma farmacêutica, inclusive, né, uma responsável técnica, que faz toda a análise do produto, do material, para onde ele está indo, o tipo de legislação ali local, né? Quais são as documentações que são necessárias, a embalagem, qual é a durabilidade que essa embalagem ela acondiciona o produto, qual o tempo, né, de durabilidade que ela mantém a estabilidade do produto, se é necessário uma reposição intermediária de material refrigerante ou não, né? Então, tudo isso é analisado pelo nosso corpo técnico, né? E a gente passa essa orientação para o cliente. Recentemente, só para ter um exemplo rápido, nós fizemos embarques de embriões, né? Então, assim, é um material extremamente sensível, obviamente, com um cuidado extremamente sensível. Então, todo o processo, a partir do momento da coleta, no tipo de embalagem adequada até a entrega, ele é totalmente mapeado e toda a instrução é passada para o cliente para que não haja perda do material, que é um material que muitas vezes não tem reposição. É. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma quebra do protocolo. Geralmente a gente pede para o pessoal que querem fazer as perguntas, escreva no chat. Mas hoje estamos com a participação ilustre aqui do Dr. Carlos Eduardo Oliveira, aqui, o delegado da Receita Federal. E ele está com a mãozinha levantada aí. Você gostaria de fazer a última pergunta, Carlos? Fique à vontade. Eu queria comentar e fazer uma pergunta. Na verdade, comentar que a Receita Federal dá todo apoio a esse projeto, quer que realmente aconteça e que cresça e que atraia mais empresas de courier aqui para Recife. Porque essa operação está concentrada basicamente em Guarulhos, Viracopos, Curitiba e Rio de Janeiro, entre postal e remessa expressa. Tem uma operação incipiente Brasília e Belo Horizonte, mas é bem irrisório ainda. Então, assim, Recife se consolidando, é mais difícil até outra capital do Nordeste, do Norte entrar. Então, assim, a gente pode crescer aqui, realmente virar o hub da remessa expressa do Norte e Nordeste. E, assim, nós temos estrutura para dar todo apoio, seja qual for a quantidade que chegue aqui de pacotes por Recife. E eu queria só perguntar a Ricardo se ele tem a data que vai começar, de fato, a operação aqui em Recife. Ah, Pergunta de perfeito. Pergunta de um US$ 1 milhão. milhão de dólares. Carlos Aldo, putz, um prazer e grato aí pelo questionamento, né? Nós já estamos em fase final de ajuste, conforme a gente já comentou. Você levar uma operação remessa expressa, uma operação courier para aeroportos em que isso não é habitual, não é normal, é muito difícil, porque você tem todo um trabalho de trazer a aeronave, logística, de que maneira você traz as cargas da Ásia para Recife. Estados Unidos está mais próximo, está mais perto, mas você só tem poucos voos, muitas companhias não aceitam. Então, é um trabalho que a gente tem feito aí durante um tempo, né? E principalmente na última intermodal aqui, a gente teve várias reuniões com várias companhias aéreas europeias, companhias aéreas americanas, em que eles tiveram esse interesse, né? E companhias aéreas brasileiras. Eu acredito que mais umas 2 semanas, a gente comece forte, forte o projeto PRC e o envio de algumas plataformas aí para Recife. Acredito que em 2 semanas isso já está funcionando perfeitamente. Maravilha. Eu, Rubem Martins, presidente do FIEP Comex, agradeço a participação e a presença de todos, aqueles que ficaram até o final, as meninas aqui também gostaria já de agradecer aqui, de antemão, as meninas aqui do SIM, o Centro Internacional de Negócios da FIEP. Nós estamos à disposição de todos vocês e toda a indústria pernambucana que deseja fomentar o comércio exterior, seja importando ou exportando, trazendo desenvolvimento e negócio para Pernambuco. Agradecer a participação de todos, principalmente aí de Ricardo Barbosa e de Antônio Pellegrina. A apresentação, acho que mais do que completa, e estamos todos torcendo para que esse projeto dê certo. Com vocês a palavra, meu amigo, e a palavra de tchau aí para vocês, e já agradeço daqui todos vocês. Acho que a gente que agradece a oportunidade, né? Como o Ricardo falou, é uma honra, um privilégio a gente participar desse webinar. Acho que
foi muito importante até para a gente falar um pouquinho do que é o Cuba, que ainda é um assunto um pouco desconhecido de modo geral. Então, para a gente foi uma oportunidade de ouro, né, poder expor um pouco o que é o Courier e qual que é o nosso projeto para o desenvolvimento aí dentro da região. E, mais uma vez, a gente agradece o espaço e nos colocamos à disposição de todos, né, da própria FIEP, enfim, para outros fóruns, para outras ocasiões como essa, que eu acho que são muito enriquecedoras e esclarecedoras para todas as partes. Novamente, nosso muito obrigado. E é o primeiro de vários. É, Com certeza. Nós temos aqui o nosso Conselho Temático de Comércio Exterior, onde fazem parte alguns empresários da indústria, algumas indústrias fazem parte dele. Depois, a gente vai ter a nossa próxima reunião agora no início desse mês que vem, e a gente já está com a nossa pauta fechada, mas acredito que na próxima reunião vocês já vão estar operando e a gente podia fazer uma apresentação mais sucinta para a gente apresentar depois no nossa reunião almoço, uma reuniãozinha para apresentar mais algo da operação de vocês focada para indústria, tá? Seja exportação ou importação, né? Mas focada para o setor industrial mesmo e para os empresários, o nosso conselho conhecer de perto vocês aí, a operação, se Deus quiser, de vocês já vai estar funcionando. Tá ok? não, agradecemos o convite e com certeza estaremos aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. Forte abraço e boa noite. Obrigado, boa Obrigado, noite. hein? Até Até mais. mais. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.